Locação da obra. Uma das etapas mais importantes e de grande responsabilidade para aqueles que forem executar o serviço é a locação da obra. Locar a obra é, basicamente, criar instrumentos para que a equipe que vai iniciar os trabalhos possa determinar a posição exata da edificação dentro do terreno. Os projetos de fundação vão determinar que tipo de fundação que será executado. Tubulão, estaca cravada, estaca, seja qual for o tipo de fundação que será escolhido para a obra, essa fundação tem que estar ancorada a uma locação de um determinado pilar, de um determinado elemento que descarrega o peso nessa fundação. Portanto, desde o primeiro serviço, seja ele terraplenagem, seja ele a própria construção do canteiro, é importante que a obra seja locada. A técnica mais comum utilizada é a técnica de se fazer uma tabeira, elementos de madeira posicionados de forma vertical e uma tábua posicionada de forma horizontal no perímetro do terreno. A equipe de topografia faz marcas coloridas e com pregos nestas tabeiras, determinando eixos da edificação. O cruzamento longitudinal e transversal destas marcações que estão em torno de todo o terreno determina o ponto central de pilares e outras referências do projeto. É muito comum esticar um arame no sentido transversal, outro arame no sentido longitudinal ao terreno, e o cruzamento destes arames determina o ponto central. Através de uma ferramenta que chama-se prumo de centro, a equipe de execução determina o ponto exato central de cada elemento a ser definido. Existem vários tipos de tabeira e o trabalho tem que ser sempre acompanhado por um topógrafo. A movimentação de terra pode ocorrer em etapa única ou em várias etapas. Pode ocorrer uma movimentação de terra antes da locação, pode ocorrer uma movimentação de terra após a locação, depende das características do projeto. Geralmente o empreendimento a ser construído possui um projeto de terraplenagem ou estimativas baseadas em levantamento topográfico. É importante ter projeto de terraplenagem determinando a sequência, os volumes, como que essa terraplenagem será executada. É uma atividade que nos dias atuais precisa de uma autorização legal para ocorrer, autorização de tráfego para os caminhões trafegarem carregando terra em via urbana, autorização de bota fora da prefeitura municipal, determinando onde este volume de terra deve ser colocado. Se houver demolição, licença de demolição para que a demolição ocorra e onde serão descarregados o material demolido. É uma etapa muito importante também, a movimentação de terra. Tomemos um exemplo hipotético de um terreno que será usado para construir uma edificação. Na parte superior já existe um prédio com uma rua, e aqui está um corte passando
transversalmente ao terreno, mostrando aqui uma fundação hipotética de um prédio existente. Se nós vamos construir um prédio na porção de baixo do terreno, está aqui a projeção em vermelho pontilhado do que vai ser esse prédio. Então será necessário retirar esse maciço de terra para que o prédio possa ser construído. Local de implantação do novo prédio. A retirada simples desse maciço, sem os devidos cuidados, pode gerar um desbarrancamento da porção superior do terreno e, consequentemente, um acidente. Você pode derrubar uma edificação existente. Isso é um caso extremo. Mas você pode gerar trincas, você pode gerar uma série de patologias na edificação existente. Portanto, ao planejar, ao orçar um determinado empreendimento, é preciso que a pessoa que está fazendo esse trabalho tenha noção muito boa do que é o terreno, de quais são as características geométricas, geológicas, através do relatório de sondagem, para que não ocorra problema. A leitura do projeto, no que diz respeito às etapas iniciais de infraestrutura, é extremamente importante. Neste caso, então, será necessário criar contenções para que a porção superior à esquerda deste terreno fique protegida e que a obra a ser executada do lado direito possa ocorrer sem problemas. É chamado de ficha a parte da contenção que fica abaixo da cota de implantação do terreno. Chamamos de cota de implantação aquele nível, aquele primeiro nível no qual a edificação vai emergir. E mesmo depois de escavada, ela não aparece. É muito comum orçamentistas e planejadores esquecerem de considerar esses quantitativos, porque eles não aparecem no projeto final arquitetônico, pois é uma parte da contenção que vai ficar dentro da terra. Importante avaliar o nível d'água, aqui num traço azul ilustrando o nível de água hipotético. Ao contrário do que muitos pensam, o lençol freático, o nível de água não é plano, não é uma linha reta dentro do terreno. Ele influi na escolha do sistema de fundação, do sistema de contenção, na sequência executiva. Vemos aqui uma contenção vertical com uma viga de equalização. O que é uma viga de equalização? É um elemento de concreto armado que interliga os elementos de contenção em todo o seu perímetro. Nesse caso hipotético, temos uma contenção sendo executada em etapas. Observe que eu tenho um elemento executado dentro do terreno, a viga de equalização pronta, e retirei uma pequena parte de terra. Foi feito um tirante, ilustrado aqui em amarelo, com a cabeça dele aqui. Tirantes são elementos que são introduzidos atravessando a contenção e entrando dentro do terreno. Os tirantes normalmente são compostos de cordoalhas metálicas e tubos. As cordoalhas ficam dentro de tubos onde é injetado concreto. Depois que esse concreto seca e é feita uma torção da cabeça do tirante para que ele fixe
para que ele faça a integração desta contenção com o terreno. Então, foi retirado a primeira porção de terra e feito a primeira linha de tirantes. Foi retirado a segunda porção de terra e executado a segunda linha de tirantes. Essa porção de terra que fica para que a etapa seguinte do tirante possa ser executada é chamado de berma. E por fim, nesse caso hipotético, retira-se a última berma e executa a terceira e última linha de tirantes. Após executada a contenção e retirado toda a terra do terreno, chega-se à cota de implantação e executa-se as fundações profundas, os elementos que vão compor a fundação profunda. Depois que executa a fundação profunda, seja ela com estacas, seja ela com tubulões, seja ela com estacas escavadas, seja ela com estacas cravadas, executa-se os blocos de fundação, as cintas que interligam os blocos, para que o prédio possa ser construído sobre esta fundação.